Exatamente. Falei certinho? O Ale é responsável pela adega do Durski. E antes da gente falar um pouquinho sobre a adega, vamos saber um pouquinho sobre o Arley. Arley, há quanto tempo você trabalha no mundo do vinho? Então, eu iniciei no mundo dos restaurantes foi em 2005 para 2006 e mais focado no serviço do vinho, eu comecei em 2007, ainda com 14 anos você está no mundo do vinho. Basicamente é 14 anos. Já fez ABS, W7, né? Já. Que bacana, hein? Já tem uma experiência legal. E me conta uma coisa, você é curitibano? Não, eu nasci em Prudentópolis. É, aqui no Paraná, conheço. Tem uma igreja linda lá. Olha, tem a igreja, tem São muitas Josafá? São São Josafá. Oh, tá bem informada. Arley, e o gosto pelo vinho? Vem da família? Quem que te incentivou? Da onde que surgiu esse interesse pelo vinho? O início foi uma coisa muito, de certa forma, bizarra para minha pessoa, porque eu fui criado lá no interior, não tinha nenhum tipo de experiência, nunca tinha ido em um restaurante chique, nunca tinha visto que existia vinhos com este preço. Era um mundo completamente Eu também sou diferente do para mim. interior. E lá no interior a gente está acostumado com vinhos coloniais, né? Não sei você. Exatamente. Os vinhos coloniais faziam, de certa forma, os de garrafão, que faziam uma parte da minha infância que eu tinha contato, né? Aí eu cheguei aqui para trabalhar e tinha um sommelier que trabalhava na época aqui no restaurante, cuidava da nossa carta. Ele me deu o meu primeiro vinho que eu provei aqui, foi um Catena Alta Malbec. Que assim, ele chegou, olha, esse é um vinho fantástico e tal. E eu provei o vinho, pra mim foi uma coisa... A hora que eu provei, eu me assustei, porque eu tava acostumado com vinho doce e tal. Aí ele falou, pô, esse vinho é R$180 a garrafa e tal. Aí eu já fiz aquela conversão na cabeça, eu falei, cara, quanta cerveja eu poderia tomar com esse valor? Com o valor desse vinho. Então eu não tinha, minha experiência era zero. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, autodidata, gostava de buscar coisas novas, sabores novos. Então eu sempre fui, sabe, buscando o caminho. E foi uma coisa que para mim faz parte da minha vida. Eu não sabia que o glamour que tinha o mundo do vinho. Aliás, não só o glamour, mas a gente tem muito trabalho. Tem muito estudo, muito trabalho. Muita dedicação. Não é fácil, né? Todo mundo fala, ser sommelier é legal, é bacana, é chique. Eu falo, é muito. Igual diz um amigo meu, vai polir taça para evento, 200, 300 taças, para vocês verem que gostoso que é, né? Eu quero perguntar pro Arley, se tem um vinho, né? A gente já sabe que o Catena foi o seu início no mundo do vinho. Aliás, um bom início, né? Agora eu queria saber se tem algum vinho assim que te chamou a atenção, seja pela elaboração ou pela história, algum detalhe especial. Teria algum para você nos contar? Então, como eu falei, eu sou uma pessoa bem eclética, mas é um vinho que me surpreende muito, até pela oportunidade de ter provado safras bem antigas e tudo mais, é o Chateau d'Yquem, né? Ele é o doce? O doce, exatamente. O Sauternes, né? Ele é o único Sauternes considerado que entrou naquela classificação de 1855 como um Premier Grand Cru Classé, né? Então, é um vinho sublime. Eu acho que... Chiquérrimo, gente. Exatamente. Existem muitos vinhos bons de sobremesa no mundo, mas para mim o Sauternes ou o Chateau d'Yquem é sublime. Tem um processo muito delicado. É um processo delicado colheita, né? Exato, de colheita, de clima, o ano que eles não conseguem, né? Vamos dizer assim, um vintage de qualidade eles não produz, né? Se eu não me engano, a 2012 não saiu, eles não fizeram, então é um vinho que tem um processo diferenciado, são vinhos de longa guarda, eles têm um equilíbrio muito perfeito entre doçura, acidez, é um vinho... O aroma, eu sempre brinco que se eu pudesse guardar um pouquinho do aroma do Chateau d'Yquem todas as noites, poder... Um vidrinho de perfume. Exatamente. Você fala assim, bom, acabou o meu dia, não, tá faltando uma coisa, você sentir aquele aroma e dormir seria, acho que, uma sensação maravilhosa que eu pudesse ter isso todos os dias. Né? Coisas boas, vamos perguntar coisas engraçadas pro Arley. Será que já teve alguma coisa estranha, esquisita no mundo do vinho? Claro, que você possa compartilhar conosco, e claro, a gente não precisa falar nomes, nada, mas assim, só entre nós. Alguma coisa diferente, bizarra? Olha, eu vou dizer, nesses anos que eu trabalho com vinhos, assim, já tive N situações, mas assim, já teve situação que a pessoa pediu para esquentar
o vinho. No diferente que muitos pedem para baixar a temperatura, a pessoa pediu para mim esquentar. Você serviu o vinho e a pessoa falou que o vinho para você pra aquecer. A nossa adega, ela fica a 18 graus, certo? Temperatura ideal para o serviço do vinho. E a pessoa chegou e falou que o vinho estava gelado. Eu falei, na verdade, é a temperatura de serviço, né? Aí ele falou, não, esse vinho eu gosto do vinho mais quente. Eu falei assim, mais quente como? 23, 24 graus, assim. Daí ele falou, você pode esquentar para mim? Mas esquentar? Daí ele falou, bota no micro-ondas. Eu olhei para ele, eu comecei a rir. Eu falei, olha... Achou que era uma piada? Não. Eu falei, o senhor está falando sério que o senhor quer que eu aqueça o vinho? Ele falou, sim. Aí eu fui na cozinha, peguei uma água quente, coloquei no balde, fiz um banho-maria, com o coração partido, mas... né? Imagino. Até argumentou, né? No mundo do vinho, eu sempre falo questão de harmonização. É uma coisa muito complicada você trabalhar com o paladar das pessoas. A gente está aqui para ajudar as pessoas a consumirem o vinho na temperatura certa, da maneira certa, com o prato certo. Mas, por exemplo, se tu sai de casa falando assim, não, eu vou hoje jantar lá no Durski e eu quero tomar um Taná do Uruguai, por exemplo. Forte, um vinho encorpado. E aí chega a Maître e fala, olha, chegou um robalo fresquíssimo hoje, que está maravilhoso. E você está naquele dia que você, independente, você quer tomar o Taná. Obviamente que o sommelier vai falar, olha, isso está completamente errado. Só que se você... Isso acontece muito, eu sempre brinco e falo, é harmonização por momento. É o momento que você quer um vinho tinto. Você não quer... Você não vai ligar se você vai comer um peixe, se você vai comer um camarão, ou você vai comer uma carne mal passada. Você quer tomar aquele vinho vai te deixar feliz. Então eu sempre falo assim, a gente tenta direcionar a pessoa da melhor forma possível. Mas se a pessoa chega e fala assim, eu quero comer este robalo fresco com aquele taná que eu te pedi. Ok, vamos fazer. Se isso vai deixar o cliente feliz e satisfeito, ok. E que mais? Teve mais alguma situação cômica? Já Sauternes. No micro-ondas, né? Para aquecer o vinho no micro-ondas, o que mais? Me pediram para botar gelo em Sauternes. Assim, eu peguei o copo com um pegadorzinho, coloquei do lado da pessoa. E você tentou argumentar também? Eu tentei. Falei, olha, né, talvez ele vai desequilibrar o vinho, vai deixar o vinho mais aguado e tal, né? Ele já está gelado. O vinho a gente serve gelado. Ele falou, não, mas é que eu não gosto que ele é muito untuoso e eu gosto dele mais... Ele falou assim, mais ralinho. Essa foi a expressão. Foi o gelo. Botei o gelo, deixei a pessoa feliz. Mas assim, são situações que... Existem situações e situações. Você tenta contornar da melhor maneira possível. Mas é difícil, sabe? É difícil você... Realmente é um jogo de cintura que você tem que ter, né, Arley? Para manter a informação, o que é correto, a orientação, mas também o gosto do cliente, né? E não aborrecer o cliente. Exatamente. Eu falo assim, um restaurante ou uma adega sem cliente, ela não é nada. Tem porquê. A vida de um restaurante, a vida de uma adega é o cliente. Então, você vai trabalhar da forma correta, obviamente, mas sem, digamos assim, contrariar os gostos das pessoas, né? Você vai tentando... Eu tenho, assim, histórias muito legais de clientes que vinham ali, que no começo a gente não tinha aquela afinidade, aquela amizade, depois ele foi pegando confiança e tal. Hoje ele só manda mensagem assim, Arley, eu tô indo no Durski jantar, escolhe um vinho para mim. Ai, que show. Então, assim... Confiança. A gente já sabe mais ou menos, porque a maioria dos nossos clientes são clientes fixos da casa, que a gente já sabe o que ele vai jantar, dependendo do dia da semana que ele vem, o que ele vai comer. Então, você já tem aquele feeling. Então, isso que é legal. A confiança da pessoa, ele nem se preocupa em pegar a nossa carta, que é uma bela carta, e escolher um vinho. Ele já fala, escolhe um vinho para mim. Então, isso, você adquirir uma confiança dessa de um cliente não é uma coisa da noite para o dia, né? Como eu falei, eu trabalho há, 14 anos diretamente com vinho, né? Então, são anos de estrada para você conseguir a confiança das pessoas e você entender... De gostos pessoais do Arley, que música que você gosta de ouvir tomando um bom vinho? Conta pra gente. Ixi, eu, assim, mesmo como no mundo do vinho, eu sou uma pessoa muito eclética. Eu gosto de tudo. Depende de cada momento. Mas, assim, as músicas que me marcaram bastante, até pela trilha sonora que tinha antes no Durski,
as melhores confrarias, os melhores vinhos que eu degustei aqui. Tinha uma trilha sonora? Na verdade, as músicas do restaurante ali eram os CDs que, né, a esposa do Júnior, a Kathleen, que escolhia as músicas, né? Uma seleção especial destas músicas. E assim me lembrava algumas músicas da Amy Winehouse que, olha, que assim, bacana. então as melhores confrarias que eu atendi, que eu participei ali, então geralmente tocava essa trilha sonora. Então quando eu ouço Amy Winehouse, dá uma lembrança boa. uma lembrança de bons vinhos, de coisas boas, sabe? Então, mas eu sou muito eclético, sabe? Eu curto de tudo. Eu nunca ia dizer isso. As pessoas surpreendem. Eu não tenho cara disso, né? Nossa, eu fiquei pensando, né? Pra ensinar? Agora que eu já fiz pergunta demais pra ele, né, gente? A última, te prometo, ele é a última. Tá, vamos lá. Quando você recebe um cliente, né, que está iniciando no mundo do vinho, a pessoa não conhece nada, mas diz, olha, eu quero começar provar vinhos e chega aqui no restaurante, o que você recomenda de início? Em termos assim de casta, em termos de... Para quem está iniciando, você faria uma diferenciação entre homens e mulheres? Olha, as mulheres geralmente, elas querem aquele vinho com aquele final mais leve, mais docinho. Então, basicamente, Aperitivo, seria uma uma recomendação, Pinot, né, para você começar a iniciar, brancos, por exemplo, Torrontés, que é perfumado, dá vinhos leves, aromas florais, tem um frescor gostoso, ele não tem corpo, é aquela coisa delicada. Então, assim, mas eu sempre falo, para as pessoas se permitirem, né, ter a ousadia de provar algo diferente. Por exemplo, quem começa no mundo do vinho, está acostumado, por exemplo, a não tomar vinho, seja homem, seja mulher, entra no meio seco, que entra naquele termo que você não vai se assustar, como eu me assustei, por exemplo, com um catena alta. Então o pessoal te encontra? Aqui no restaurante Durski, no Madeiro. Lado da Ordem aqui, né? No São Francisco, o centro histórico de Curitiba, né? Então, quero agradecer as tuas informações, imagina, você ter contado algumas coisas engraçadas pra gente. Desejo muito sucesso para você. Obrigada por ter recebido a gente. Eu que agradeço por terem me achado aqui, né? Peço desculpas aí, às vezes, essa minha falta de jeito, mas esse é o meu jeito de ser, né? Naturalmente, Arley. Até a próxima, gente. Obrigado.